Olá, meus alunos, tudo bem? Estamos retomando agora, em 2024, as gravações do nosso canal de aulas de História, o canal Haroldo Vieira H, Haroldo Vieira História, e também o nosso canal de revisões, aulas preparatórias para o Enem, aqui na plataforma YouTube, no nosso canal CCA Tube 2, que é um canal especialmente criado para as nossas revisões, reforço de aula, preparação para o Enem, simulados e até concursos públicos. Estamos falando aqui de Macapá, capital do estado do Amapá, e comigo, Haroldo Vieira, você tem esse espaço de revisões, aprofundamento e preparação para os nossos simulados e a grande jornada que é o Enem, o ensaio para a vida. E aqui você terá essa possibilidade de aprofundar os seus estudos. Essa é a proposta. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e acompanhe os módulos. Já existe um módulo de Brasil Colônia com 10 aulas, disponível no canal CCA Tube e também aqui no Haroldo Vieira História. Brasil Império, com 4 aulas, uma revisão bem detalhada, bem aprofundada, para você que tem necessidade, interesse, tem entusiasmo por entender a história do Brasil. E agora nós vamos entrar numa bateria de gravações em que vamos abordar os temas relacionados ao Brasil República, o Brasil republicano ou o Brasil contemporâneo. A parte introdutória dessa nossa nova jornada vai trabalhar o golpe de Estado ocorrido em 1930, que foi trabalhado na historiografia como Revolução de 30, e que na obra do professor Boris Fausto, historiador paulista, há toda uma discussão, toda uma reflexão crítica, uma problematização acerca do que foi esse movimento político que marcou o fim da Primeira República e a ascensão de novos grupos políticos no comando do Estado republicano brasileiro, sob a liderança de Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, que é um dos sujeitos históricos, um dos personagens, um entre muitos. Você sabe que não existe a história de um homem só, como diz Brecht. A história é um todo complexo, é um todo diverso, uma cadeia de fenômenos, ações, rupturas, permanências, negociações, resistências que produzem os fenômenos históricos, ou como diz Koselleck, campo de experiência e horizonte de perspectivas ou possibilidades. Que experiências foram essas? Que perspectivas de mudança histórica foram essas, iniciadas no Brasil nos anos 1930? Para entender isso é necessário uma digressão, ou seja, um retorno no passado histórico, para entender-se, ou para entendermos as condições históricas que levam Vargas ao poder. Historicamente, o movimento que conduz Vargas à presidência da República é antecedido ou precedido por um período de mudanças, aqui chamado por nós, nesse resumo, como a crise dos anos 20. Vamos entender a crise dos anos 20 no cenário macro, no cenário global, como a crise das democracias liberais, a crise do liberalismo econômico tradicional e também a emergência de novas ideologias, novos processos, novas relações de poder, com a emergência de experiências autoritárias na Europa da década de 20 e década de 30. Não podemos esquecer também a experiência do Estado socialista implantado com a Revolução Russa ou a Revolução Bolchevique de 1917, que em 1922 consagrará um modelo alternativo de sociedade e de economia, o chamado socialismo real, na Rússia, que tornar-se-á em 22 União Soviética e expandirá pela Europa, sobretudo a Europa do Leste e Europa Oriental, o chamado modelo de economia planificada e de Estado socialista. Essa discussão será aprofundada nas nossas aulas de História Geral, que aqui também serão trabalhadas no nosso canal Haroldo Vieira H e no nosso canal CCA Tube 2. A crise dos anos 20, meu aluno, minha aluna, em linhas gerais, pode ser definida como a crise das instituições políticas que vigoraram no Brasil durante a Primeira República.
Aprendemos que durante a Primeira República vigoraram no Brasil instituições que configuraram um modelo de Estado que nós chamamos de Estado oligárquico, ou política das oligarquias, assentada na legislação prevista na Constituição de 1891, que descentralizava o poder para os estados e municípios, as práticas políticas do coronelismo, do mandonismo local, do assistencialismo e do poder oligárquico. Tudo isso começa a entrar em crise a partir da década de 1920, quando nós temos no Brasil algumas mudanças econômicas e sociais importantes que promoverão essa ruptura desse modelo político oligárquico. O processo de industrialização, desde os anos 1910, com intensificação nos anos 20 e 30, quando, em função do crescimento das exportações de café, o cenário favorável em razão da Primeira Guerra Mundial e a emergência de novos elementos na economia capitalista global, como a economia dos Estados Unidos, que se projeta como grande potência capitalista no pós-guerra, e, em razão disso, o processo de urbanização da sociedade brasileira com o surgimento de novos grupos sociais. Nós vamos ter uma diversidade social mais ampla, uma estratificação social e, por conta disso, a emergência de novas demandas, ou seja, da reivindicação e da ação de novos atores sociais ou de novos sujeitos sociais no contexto político brasileiro. A saber, o surgimento ou o desenvolvimento da burguesia industrial, inicialmente vinculada ao café, e que passa a defender um novo modelo econômico para o Brasil e pressionará o Estado e as suas instituições para que o Estado adote uma política de maior estímulo, de maior incentivo ao setor industrial brasileiro. Essa burguesia industrial, inicialmente vinculada ao café, daí porque a expressão a burguesia filha do café ou a indústria filha do café, essa burguesia se fortalece como classe hegemônica e ela pretenderá suplantar, ou seja, desbancar as tradicionais elites agrárias brasileiras, as tradicionais oligarquias, principalmente a oligarquia do café da região sudeste. Concomitante a isso, paralelo a isso, nós temos a formação da classe operária brasileira, principalmente com a expansão do processo imigrantista, a imigração europeia e também, por que não dizer, a imigração asiática, quando nós temos desde metade do século XIX, sobretudo a partir de 1850, com a intensificação nos anos de 1890, 1900, 1910 e 1920, quando levas de trabalhadores são expulsos da Europa em função das transformações tecnológicas advindas da segunda Revolução Industrial, o desemprego estrutural na Europa e os efeitos das unificações tardias da Itália e da Alemanha e também da Primeira Guerra Mundial. Muitas levas de trabalhadores serão expulsos, entre aspas, da Europa e haverá o fomento, o incentivo financeiro à vinda desses trabalhadores para a América Latina, e o Brasil é um dos países que mais receberá imigrantes nas décadas finais do século XIX e décadas primeiras do século XX. Até porque existia um projeto, não é, aspas, de branqueamento, fecha aspas, da sociedade brasileira. Isso era desejado pela elite política dirigente, que defendia o financiamento, ou seja, os movimentos migratórios subvencionados, financiados pelo Estado brasileiro. Governos estaduais, como o de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, financiaram a vinda de imigrantes, como também o governo federal. Inicialmente absolvidos na plantação de café, no setor rural, e também esses imigrantes serão absolvidos nos centros urbanos, sendo a força de trabalho empregada nos parques industriais ou no processo industrial brasileiro. Em função das operações de contabilidade, das funções administrativas, serviços públicos, correios, administração do sistema portuário e do próprio sistema bancário,
surge uma classe, né, de trabalhadores aparentemente autônomos ou independentes, profissionais liberais, que vão formar a chamada classe média urbana brasileira. Atenção para o comportamento político dessa classe média, que ela terá importante atuação nas mudanças políticas que irão se processar no Brasil nos anos 20 e na década de 30. Essa classe média urbana será a força política que será mobilizada, assim como a classe operária e a burguesia industrial, que atuarão nesse cenário de mudanças que chamamos de crise da década de 20. Intelectuais que criticavam o sistema político brasileiro, marcadamente conservador e autoritário, e que promovem, a partir de uma revolução intelectual, que nós vamos chamar também de modernismo, o movimento de novas ideias, que irá propor uma construção de uma identidade nacional, rompendo com o que há de negativo no passado e projetando um Brasil de futuro, um Brasil de mudanças, um Brasil de transformações. Não é? A Semana de Arte Moderna é o marco intelectual desse movimento, é a expressão dessa vanguarda social, dessa vanguarda acadêmica e também dessa vanguarda, por que não dizer política, que influenciará as consciências sociais e também terá presença no cenário público brasileiro nos anos 1920. E os militares de baixa patente, os chamados tenentes, que irão atuar no chamado movimento tenentista de 1922. Os tenentes são um segmento que propõe uma intervenção das Forças Armadas na República, na vida política brasileira, o chamado ideal da salvação nacional, que será exposto ao final desta aula. Em 1914 e 18, no governo do presidente Venceslau Braz, o Brasil vai sofrer um processo de crescimento do governo Venceslau Braz, 1914, 1918, que coincide com os anos da Primeira Guerra Mundial, um contexto de fomento ou de crescimento à industrialização brasileira, que a história chama de política de substituição de importações. Essa política de substituição de importações, meu aluno, minha aluna, membros do canal Haroldo Vieira História e CCA-Tube, seria, a grosso modo, um surto industrial que o Brasil vai viver nos anos 1910 e 1920, em função de um contexto do aquecimento do mercado, sobretudo na Europa e Estados Unidos, em função do contexto da Primeira Guerra Mundial e dos desdobramentos que esse conflito representará no cenário econômico mundial, latino-americano e também aqui no Brasil. O Brasil passa a importar o que antes, a produzir, o que antes importava da Europa e dos Estados Unidos. Por isso que a substituição de importações seria o desenvolvimento de uma indústria brasileira. Claro, puxada pelas exportações de café, que cresceram exponencialmente nesse período, também as exportações da borracha aqui na Amazônia e os demais produtos do setor agrícola, o chamado setor primário exportador, o setor agroexportador, que caracteriza a nossa estrutura e a nossa conjuntura econômica, aquecida pela conjuntura de desenvolvimento dos países capitalistas emergentes, como, por exemplo, os Estados Unidos, que vão financiar a nossa industrialização, fornecendo tecnologia e investindo capitais no sistema financeiro e também importando a nossa produção. E o Brasil pegará carona nesse crescimento da economia dos Estados Unidos, que emergem como grande potência industrial após o cenário da Primeira Guerra. Claro que é um cenário, como eu disse, conjuntural, ou seja, temporário ou efêmero, de curta duração. Logo, haverá uma reorganização, uma reconfiguração do capitalismo europeu e norte-americano.
A Europa volta a se recuperar dos efeitos da Primeira Guerra, reconstruir as suas economias, em grande parte com investimentos norte-americanos, e a defender um modelo que a história chama de nacionalismo econômico. Cada um reconstruindo, reorganizando a casa, por assim dizer. Ou seja, diminuindo em certa medida a sua dependência em relação aos investimentos norte-americanos e procurando soluções domésticas, soluções nacionais para as suas crises econômicas. Ou seja, haverá uma diminuição dos mercados europeus frente à produção e exportação de produtos na economia norte-americana. Haverá, portanto, uma superprodução industrial e agrícola que conflagrará a chamada crise de 29, a grande depressão do capitalismo, que vai abalar, sem dúvida, a nossa economia, como dos demais países da América Latina. A Argentina, que era um tradicional exportador de carne, de proteína animal e de produtos agrícolas, como, por exemplo, o trigo, também foi arrastada, foi levada nessa enxurrada que foi a quebradeira das economias provocada pela grande depressão do capitalismo de 1929. A burguesia industrial, como eu lhes falei, inicialmente vinculada ao setor cafeicultor, por isso se diz em algumas obras de que a burguesia é filha do café. Ela que inicialmente surgiu atrelada ao Estado brasileiro com as subvenções, com os apoios governamentais, e aí você lembra da tradicional política de valorização do café, surgida lá no Convênio de Taubaté, em 1904, esse convênio em que o Estado brasileiro, sob a presidência de Rodrigues Alves, Francisco de Paula Rodrigues Alves, socializava as perdas, comprando e estocando as sacas de café excedentes. Esses excedentes, a forte lucratividade que o produto atingiu, tanto no mercado interno como externo, fez com que um excedente de capital passasse a ser carreado, passasse a ser destinado ao setor industrial brasileiro. Sobretudo a produção de bens industriais ou bens de consumo não duráveis, produtos de consumo não duráveis, como, por exemplo, a indústria de alimentos, de roupas, de tecidos, de calçados e outros insumos, vidro, tintas, cordas, setor têxtil, ou seja, uma produção que passará a atender o mercado interno, já que produtos começam a faltar em função da alta demanda de consumo decorrente da Primeira Guerra Mundial. E essa burguesia, inicialmente atrelada ao Estado, que nasce nas barbas do Estado, ela se volta contra ele. Ou seja, ela se fortalece como um setor econômico emergente e que passa a buscar espaço também no setor político. Ela passa a exigir do Estado que tenha olhares para ela. Não olhe só para o setor cafeicultor, não olhe só para o setor primário exportador, mas ela cobra do Estado que o Estado brasileiro tenha uma política voltada para investimentos no setor da indústria nacional. Ela exige investimentos estatais no setor industrial brasileiro. E ela passa a ter uma agenda política. Ela passa a ter um segmento político que é o PD, Partido Democrático, que eu esqueci de indicar aqui. O PD, Partido Democrático, fundado em São Paulo em 1926. O Partido Democrático, fundado em São Paulo em 1926, o PD, que é uma dissidência do PRP, é um racha, uma quebra na unidade do PRP, Partido Republicano Paulista, Aqui o PD é o Partido Democrático. Deixa eu melhor estruturar essa observação aqui.
esse Partido Democrático, o PD, né, ele vai exatamente surgir de uma quebra da unidade orgânica, estrutural do Partido Republicano Brasileiro. Você lembra do PRP, o partido que representava os interesses da burguesia do café, das oligarquias tradicionais paulistas. E setores ligados ao empreendedorismo da indústria, eles se desgarram, eles se descolam da cúpula desse PRP, Partido Republicano Paulista, e passam a fazer oposição ao Estado, inclusive defendendo alianças eleitorais com outros setores. Se é democrático é porque é aberto ao diálogo com outros setores, pero não mútuo, mas vamos entender por essa perspectiva de análise. Então a burguesia tradicional está rachando, já surgiu um partido novo aí, PD, é o Partido Novo, aquela porcaria que existe aí recente na política, é o Partido Democrático, o partido da elite industrial, da burguesia industrial, que quer um Estado empreendedor, que quer um Estado liberal, que quer um Estado capaz de fomentar o crescimento industrial brasileiro. Essa galera aí vai se abraçar na legenda política de Vargas, logo logo. Em função da vitória da Revolução Russa, das internacionais socialistas e da organização operária no mundo inteiro, porque a tese é a unificação das lutas proletárias, trabalhadores do mundo inteiro univos, assim dizia o Manifesto Comunista de 1848, e que vai influenciar a organização no mundo inteiro de células do Partido Comunista, tendo a sua sede em Moscou, o Partido Comunista da Rússia, né? E que no mundo inteiro terá pequenas células, pequenas organizações políticas, e aqui no Brasil nós vamos ter o PCBão, o PCBão de guerra, o PCBão revolucionário, o Partido Comunista Brasileiro, fundado por estudantes, por acadêmicos, intelectuais e alguns representantes do movimento sindical que vão defender o quê? Não é? A causa operária. A causa operária. Não uma revolução armada ao modelo dos soviets, dos conselhos de operários, camponeses e soldados da Rússia pré-revolucionária, ou dos bolcheviques que tomaram o poder com Lenin, Trotsky e Stalin em 22, mas um movimento político capaz de levar os trabalhadores à arena política. As instituições decisórias de poder, governos estaduais, câmaras municipais e principalmente o Congresso Nacional. A Câmara de Deputados e o Senado, para que, uma vez ocupando cadeiras no Congresso Nacional, esses representantes dos trabalhadores e trabalhadoras pudessem avançar no campo institucional, ou seja, no campo que nós chamamos de legalidade burguesa, para a criação de leis trabalhistas. Direitos trabalhistas que pelo menos amenizassem ou buscassem apontar caminho para a questão social, para a questão dos direitos trabalhistas que não eram previstos nas leis, nas instituições brasileiras, e essas leis, através de uma mobilização política da bancada dos comunistas no poder, assim pudessem avançar na criação, na elaboração de leis favorecendo os direitos do trabalhador. Férias, descanso semanal remunerado, licença maternidade, o salário mínimo, a fixação da jornada de trabalho, isso ficava a cargo do patrão. Só que era uma forma de organização não necessariamente revolucionária, como é a essência do socialismo, a tese da revolução proletária, mas um avanço no campo institucional, no campo legal, ou seja, fortalecer o partido, fortalecer a centralização partidária e assim avançar nessa questão social. O Partido Comunista foi cassado em 1922 na repressão política que veio no bojo das ações do governo de Arthur Bernardes.
Arthur Bernardes foi um presidente que tornou o Partido Comunista ilegal. Arthur Bernardes foi um dos mais repressores e autoritários presidentes da velha República. Arthur Bernardes, que reprimiu duramente o movimento operário brasileiro, chegando a deportar, chegando a transferir presos políticos para campos de trabalhos forçados, para colônias penais. Aqui no Amapá existia uma colônia penal chamada Clevelândia do Norte, em Oiapoque, que integrou um complexo de presídios, um complexo de aparatos prisionais em que o Estado oligárquico reprimia a questão social, tratada à época como uma questão de polícia, como uma questão criminosa, porque a legislação não dava ao trabalhador o direito de reivindicar, o direito de sindicalização, o direito de greve, o direito de lutar pelo avanço de uma legislação de caráter trabalhista. Com Vargas, a questão social, que era uma questão de polícia, tornar-se-á uma questão de política. O Estado passa a tratar essa questão social, que é a questão do movimento operário e da luta pelos direitos trabalhistas, como uma questão que está na agenda prioritária do Estado. Mas cuidado com isso, não te empolga com Vargas. Não te empolga com político nenhum, aliás. Toda política, toda mudança, ela demanda da luta social, como sempre falamos em nossas aulas. É que Vargas vai tomar para si essa agenda operária, esvaziar o PCB, controlar o movimento operário, trazê-lo para a órbita do Estado e assim evitar que esse trabalhador, que esse movimento operário se desgarre, se radicalize e se politize, passando a exercer papéis políticos mais concretos, mais incisivos, mais contundentes no cenário político. A elite tem muito medo que a classe trabalhadora estude e que a classe trabalhadora se politize. Daí vem o populismo, daí vem o fascismo, daí vem o conservadorismo de direita, o próprio liberalismo, para quebrar, para desestruturar o caráter autônomo, o caráter livre, independente e politizado do movimento operário. Para evitar uma experiência de caráter socialista na América Latina e no Brasil, surge o populismo como uma ideologia de massa. O populismo que vai esvaziar o caráter político desse movimento operário e trazê-lo para o colo, para junto do peito do Estado, para o protecionismo, o corporativismo e o paternalismo. As leis trabalhistas virão, mas elas virão por uma ação de concessão do Estado. O Estado vai impor limites a esse movimento operário. Elas virão, mas não virão pela luta armada, como preconiza a ideologia socialista. Virão por uma concessão legal do Estado que passará a controlar o movimento operário, fazendo com que ele não seja politizado e sim alienado, ele não seja livre e sim atrelado, criando um estado de compromisso, como diz Boris Fausto, no qual as leis trabalhistas vêm, mas vêm com um preço a ser pago, que é o apoio das massas trabalhadoras às elites brasileiras, sob a liderança ideológica e política de Vargas. É um assunto que a gente vai chamar lá na frente de trabalhismo. O PCB foi cassado em 22, em 26, após o governo Arthur Bernardes, ele é liberado. Em 1926, com o fim da repressão do governo Bernardes, o PCB ele vai ser liberado a sua atuação no Brasil. Tá? Aqui achei a borracha para ajeitar aqui a palavra democrático. Palavra democrático. O PD, o Partido Democrático. Dissidência do PRP, Partido Republicano Paulista. E com o fim do governo Bernardes, o fim da censura e da repressão, pelo menos temporariamente, no governo de Washington Luiz, o PCB volta à legalidade
E logo em seguida, em 1927, ele vai se reorganizar em um bloco político que vai disputar as eleições, ou que deveria disputar as eleições, o BOC, Bloco Operário Camponês, uma frente partidária, uma frente parlamentar que representa, na verdade, o que defendia o Partido Comunista Brasileiro. Eu costumo dizer para o pessoal nas aulas que o BOC, Bloco Operário Camponês, que surge em 27, ele é o PCB disfarçado, o PCB camuflado, para poder disputar eleições, já que a sigla foi cassada em 22 e até 26 está na ilegalidade. Em 27 passa a se aglutinar em torno do Bloco Operário Camponês, que em 1930 foi cassado, em 1930 foi para a clandestinidade, não podendo disputar eleições, e em 35 surge uma nova estratégia do PCB, que é a organização de um movimento político chamado ANL, Aliança Nacional Libertadora. Um movimento político suprapartidário que vai aglutinar todos os segmentos progressistas, operários e camponeses, na liderança de Luiz Carlos Prestes e Olga Benário Prestes, que vão organizar esse segmento. A Gildo Barata também, no Rio de Janeiro, vão organizar esse segmento do Partido Comunista sob a sigla ANL, o antigo BOC, que foi tornado ilegal nos anos 30 por Vargas, e o antigo PCB, que foi cassado logo após a sua fundação em 22, se tornando BOC. Então, vida, né, de comunista, como se dizia na época, nunca foi fácil no Brasil. Sempre lutando na clandestinidade ou na ilegalidade, porque o Estado brasileiro desenvolveu um aparato de repressão, em que ele não aceita a luta operária, em que ele não aceita a ideologia socialista, nem comunista e nem a ideologia anarquista. Essas doutrinas operárias do século XIX. Até hoje há um preconceito até, né, com essas ideias, como se ideias fossem menores ou fossem negativas ou piores que outras. São ideias que têm expressão no movimento operário, que chegou a produzir candidaturas, lideranças como Luiz Carlos Prestes, por exemplo, um dos tenentes de 22 e que vai se filiar no exílio ao Partido Comunista, e uma série de lideranças operárias que foram silenciadas pela repressão política, pela censura, muito ligada à ditadura militar e ao AI-5, mas que ocorre desde 22, com a lei celerada, com a proibição aos sindicatos, às manifestações de rua dos operários, os campos de prisioneiros como Clevelândia do Norte e outras colônias penais, Catanduvas, Ilha das Cobras, prisões no Paraná, prisões no Acre e também aqui no território do Amapá, à época pertencente ao estado do Pará ainda, já que estamos falando da década de 20. Então, como que o Partido Comunista Brasileiro, fundado em 22, passa por duas cassações, uma em 22 e outra em 27, né, em que se torna Bloco Operário Camponês, e mais tarde, nos anos 30, a Aliança Nacional Libertadora. Você começa a entender por que a preocupação de Vargas e de setores da elite brasileira em impor limites à ação desses grupos para que eles não se radicalizassem. Né? E nós temos o modernismo, né, com os intelectuais, representante inicialmente de segmentos da classe média urbana, que tem uma crítica às formas políticas de ação das oligarquias tradicionais, ligando isso a um Brasil atrasado, a um Brasil oligárquico, a um Brasil que precisa ser criticado e reinventado por uma inteligência, ou seja, por uma elite intelectual ligada organicamente à classe média urbana, que tem no movimento de 22, no modernismo de 22,
a sua expressão mais vigorosa, a sua expressão mais marcante, a Semana de Arte Moderna de 1922. Modernistas como Oswald de Andrade, que é um dos articulistas, né, um dos articuladores desse movimento, Mário de Andrade, né, e sua produção literária, o pintor Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida, Argenor Barata, literato, escritor, Plínio Salgado, também escritor, Cândido Mota Filho, o artista plástico Sérgio Millet, pintores, artistas plásticos como a importante artista plástica Anita Malfatti, de Cavalcante e as suas obras sobre o cenário cultural brasileiro, Vicente do Rego, Monteiro, John Graz, escritores como Vitor Brecher, né, ou Vitor Brecheret, Walter Heiberg, que são grandes expressões da pintura brasileira, e arquitetos também modernistas, como Antônio Moya e Jorge Prinzbel. Esses intelectuais, essa juventude modernista, está pensando o Brasil e está discutindo o que se chamava a construção da identidade nacional brasileira, ou a construção do nacional. Quem é o brasileiro? O modernismo, ele propõe uma imersão, ou seja, uma viagem para dentro do Brasil profundo, para romper com os estrangeirismos e afirmar o que somos. O que é a construção da identidade nacional? Seria um interesse pelos temas ligados à cultura brasileira. A nossa identidade, o nosso ser, a nossa produção material e imaterial, os saberes populares, o folclore, o folk, como diziam os ingleses, os temas ligados aos nossos costumes, ao nosso interior. O interior do interior, como dizia o compositor Vanderly. Morar no interior do meu interior, né? Que bonito isso. Seria, numa analogia, a valorização, não é, do que é a nossa arte, a nossa cultura. Abrir a novas ideias. Moderno está ligado ao que é novo, ao que está vinculado à perspectiva de mudança. Mudança dos tempos históricos, ruptura com o passado, abrindo terreno a novas perspectivas, a novos olhares, a novas dimensões do ser brasileiro, do que é ser brasileiro, né? Romper com a estética vinda da tradição eurocentrada, das tradições europeias, o eurocentrismo no campo do conhecimento, das artes, da literatura, da pintura, da produção estética, das corporeidades, das matrizes que vão se expressar nas telas, nas composições, nas obras literárias, na fotografia, na arquitetura, no urbanismo, e romper com o romantismo importado da Europa do século XIX, as linguagens e vertentes parnasianistas e realistas, e promover a nossa independência intelectual. Já que 22 era o centenário da independência, promover uma independência no campo das concepções acerca da expressão do que é o conhecimento, da expressão do que é a arte que pulsa, né? A verve, a arte criativa, parir o novo, parir o que somos, dar vida, dar personalidade ao que somos, ou seja, a nossa identidade, recusando o elitismo, recusando o conservadorismo e o estrangeirismo, buscar formas de expressar, apreender, ou seja, captar e expressar a realidade contemporânea brasileira. E qual é a nossa realidade? O caos, a mudança, a imigração, o movimento operário, a repressão política,
as novas ideias, as novas vanguardas, dadaísmo, cubismo, futurismo, expressionismo, uma arte que expressa o mundo real. E o que é esse mundo real? O mundo de tensão, a arte como espaço de conflito, de tensionamento, de choque, de embate entre correntes políticas, sujeitos sociais, formas de pensamento que vão se expressar através da estética, através da produção criativa. A criação de um novo, pegando como referência aquilo que é nosso no passado, como as nossas raízes indígenas e africanas, degludir isso, mastigar, excretando, expulsando o que não serve e absorvendo aquilo que nos identifica. Abaporu, por exemplo, os pés no chão, pisando na terra, buscando as nossas raízes ancestrais, mas um passado que é elaborado a partir de referencialidades nossas. Uma resposta existencial àquilo que somos. Variedade, movimento, tumulto. Né? A obra O Operariado, de Tarsila do Amaral, Os Operários. O Café, de Cândido Portinari. As obras como O Retirante, de Cândido Portinari, Um Brasil Sertanejo, Um Brasil que Migra. Toda essa discussão das vanguardas intelectuais que chegam a uma conclusão. É necessário romper com o conservadorismo e o tradicionalismo e afirmar um Brasil novo, um Brasil que projeta o seu futuro, mas a partir de novas referências. E para fechar esses grupos em atividade, o tenentismo. O tenentismo foi um movimento militar, exclusivamente militar, ok? Da juventude militar, da baixa oficialidade do exército, tenentes com mais ou menos 22, 25, 26 anos, originariamente de classe média. Essa baixa soldadesca, essa baixa oficialidade que lida com os problemas da população, já que esses subtenentes e tenentes, eles estão na linha de frente da ação militar das Forças Armadas. É ideologicamente muito complexo, ele tem várias vertentes. Dentro do tenentismo existem nacionalistas, tenentes de caráter nacionalista, existem liberais que defendem a legalidade burguesa, as ideias do liberalismo, o Estado garantidor da lei e da ordem. Existem socialistas dentro do movimento anarquista, como por exemplo Luiz Carlos Prestes. Existem anarquistas dentro do tenentismo e até sindicalistas revolucionários e comunistas. Por isso que ele é ideologicamente difuso, disperso, como é a própria juventude, né? O que é ser jovem? É tentar mudar o mundo, buscando aquilo que de novo se propõe em termos ideológicos, em termos filosóficos. A mudança de consciência precede a ação do sujeito, e essa ação sobre o mundo projetará um novo mundo, primeiro idealizado na mudança das consciências sociais. É aí que a ideologia cumpre esse papel. Que ideologias de vanguarda estavam em cena, estavam no cardápio, né? a serviço dos jovens para que consumam? O modernismo aponta para esse caminho também. Então há diversas correntes de pensamento dentro do tenentismo. Ele não é ortodoxo, não é reto sentido, ele é heterodoxo. Existem várias propostas que transicionavam a mentalidade desses jovens, que queriam mudar o país através de uma intervenção militar, que eles chamam de ideologia ou ideal da salvação nacional, que confere ao Exército o papel de regenerar o país e as suas instituições, mudar o Brasil.
ou seja, fazer uma limpeza, uma profilaxia, uma limpeza geral. A partir de que materiais de limpeza? Que produtos? A afirmação da nacionalidade, a exaltação da identidade nacional, o nacionalismo cívico, através dos movimentos de caráter nacionalista, o nacionalismo econômico, que nós vamos chamar de Estado interventor, a soberania nacional, a defesa das nossas riquezas, das nossas patentes, da nossa soberania, a moralidade, que é um discurso claramente de classe média, o combate à corrupção, sobretudo a corrupção eleitoral existente no Brasil, a regeneração da política, a mudança da política para uma nova forma e essência, uma nova consciência da cultura pública, da cultura de civilidade, da cultura de cidadania e o Estado voltado para o desenvolvimento de um capitalismo nacional. Um capitalismo com bases sustentadas na própria gestão dos nossos recursos, das nossas riquezas, através de um Estado forte, interventor e nacionalista, e também moralista, capaz de cumprir aquela promessa positivista da ordem e do progresso da nação, colocando o Brasil no cenário internacional não como um país subordinado ou subalterno, mas como um país soberano, grandioso e vocacionado para ocupar o seu lugar no mundo. Um Brasil nacionalista, um Brasil soberano e um Brasil com um olhar voltado para as suas potencialidades. Isso é muito apropriado pelo ideário de Vargas, o nacionalismo brasileiro, tanto o nacionalismo econômico como o nacionalismo cívico. Extinguir as práticas de corrupção eleitoral, né? O coronelismo ou o mandonismo local, que seria o Estado funcionando para atender a interesses privados, sobretudo das elites agrárias, o poder político das elites agrárias, que é alvo de críticas do tenentismo. As elites agrárias, os coronéis, os grandes fazendeiros, as oligarquias levaram o Brasil à crise, à sua degeneração moral, à corrupção dos costumes e à exclusão da cidadania. Criar um poder corporativo com uma cabeça capaz de comandar essa estrutura de poder e os órgãos que integram essa estrutura de poder, que é a sociedade brasileira, como se fosse um organismo em que cada instituição, cada classe, cada segmento tem o seu papel orgânico sob o comando de um Estado forte. A moralização do sistema eleitoral com o voto secreto, a implantação do Parque Industrial Brasileiro, levar o Brasil a consolidar o capitalismo nacional para diminuir a dependência histórica do Brasil em relação ao capitalismo estrangeiro ou imperialista, como se dizia, incluir o proletariado na sociedade, resolvendo a questão social. O que é mesmo, professor, a questão social? São as formas organizadas de reivindicação por direitos trabalhistas, direitos sociais e direitos de cidadania, mas não pela via armada ou revolucionária da classe trabalhadora, mas um Estado capaz de encaixar essa classe trabalhadora na sua agenda de mudanças, de políticas públicas, promovendo o emprego, a melhoria das condições de vida e de trabalho, mas na perspectiva da obediência à ordem.
a voz de comando do Estado. Não uma classe trabalhadora revolucionária que haja de maneira livre, autônoma e independente, mas sob a ordem, sob a batuta do poder estatal, exercido pela casta militar, exercido pelos quartéis. Isso é muito comum no regime militar. E tem muita gente que defende essas ideias carcomidas, né? Essas ideias envelhecidas, cheirando a naftalina e ruída pelas traças e baratas do tempo, mas que ainda defendem essa ideia de um Estado interventor, corporativo, nacionalista e protecionista, em que a classe trabalhadora vai ter a proteção do Estado, mas de forma a contribuir com ele e com o progresso nacional, não questionando as leis e as instituições, e sim obedecendo ao poder central, sob a figura de um líder. Quem seria esse líder? Viria da casta militar, uma intervenção dos militares na vida política brasileira. Essa é a principal ideia do tenentismo. E a moralização, a regeneração moral do país pela força interventora do Exército. O Exército como sendo a classe ou o segmento mais preparado, mais moralmente preparado para governar o Brasil, para administrar a República. Em 1922 nós temos 3 levantes armados, tenentistas. Isso serve mais para concurso público, tá? Para o Enem, em menor dimensão ou em menor proporção. O levante dos 18 militares do Forte de Copacabana, que iniciou através de um motim, um amotinamento, um levante militar, que é o protesto dos militares, ele pode ser um levante, que iniciou no Forte do Forte de Copacabana, em que 18 militares, na Praia Vermelha, no Forte de Copacabana, iniciariam um motim que receberia apoio dos outros quartéis, em que, em sincronia, no efeito cascata, várias unidades militares se sublevariam para depor o governo de Arthur Bernardes, né, que foi eleito sob denúncia de fraude eleitoral, um governo persecutor, opressor, e que vai reagir fortemente ao levante tenentista, fazendo com que tropas leais ao governo cercassem o forte, e 16 tenentes foram mortos, e alguns civis foram mortos nesse levante, que seria o início de uma rebelião militar que iria derrubar as oligarquias do poder e depor Arthur Bernardes. Muitos tenentes foram presos e desterrados nos campos de prisioneiros, dentre eles o presídio de Clevelândia do Norte, aqui no Amapá, onde é hoje o atual município de Oiapoque. O movimento foi duramente reprimido, foi desarmado, e as forças legalistas, leais ao presidente, demoveram os 18 do Forte de iniciarem um levante armado em que os tenentes tomariam o poder no Brasil. Em São Paulo, Miguel Costa, o tenente Miguel Costa, promoveu uma tentativa de tomada do governo da província do estado de São Paulo, antiga província de São Paulo, então estado de São Paulo, tomar o Palácio do Governo, o Palácio dos Bandeirantes, depor o governador, e a partir dali, com a adesão dos quartéis, também promover uma ação armada para destituir o presidente da República e o seu governador, o seu aliado em São Paulo. Vários incêndios, várias barricadas foram levantadas em São Paulo. As noites das grandes fogueiras, como diz um romance da época, que fala da coluna paulista. E esses militares, sobreviventes do episódio dos 18 do Forte e sobreviventes da coluna paulista ou da coluna Miguel Costa, se uniram à liderança do tenente gaúcho Luiz Carlos Prestes, que iniciaram uma caminhada, iniciaram uma coluna armada
um movimento armado que durou 3 anos, percorrendo várias cidades brasileiras, do Sudeste até o Nordeste. Eles se deslocaram de São Paulo até o Piauí, tentando conscientizar politicamente as massas camponesas, as massas trabalhadoras, para que, uma vez politizadas e armadas, promovessem uma ação contundente, né, um golpe ou um levante armado capaz de derrubar as oligarquias do poder e implantar um governo progressista com a participação dos trabalhadores do campo. Foi uma coluna, foi uma peregrinação, uma grande marcha, né? Em alusão ao que foi a grande marcha lá na China, pegando essa analogia. Uma marcha do litoral até o interior, para que a população fosse esclarecida quanto à necessidade de mudar o Brasil, e com a orientação dos tenentes, essa população do campo, uma vez armada, ajudaria a formar um grande exército popular para tomar o poder e, por fim, a República das Oligarquias. Em termos globais, em termos da conjuntura internacional, a Grande Depressão de 29, que vai quebrar a economia brasileira e que estará entre os fatores econômicos que também ajudarão a entendermos o movimento de 30, que levou Vargas ao poder. Como você já deve estar cansado, e eu também, vamos deixar essa discussão para a nossa próxima aula. Um grande abraço. Se você gostou e conseguiu compreender esse momento como um momento positivo, se isso de alguma medida te ajudou a entender esse contexto, deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal e acompanhe as nossas aulas no canal Haroldo Vieira História e no canal CCA Tube. Abração, gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu!